Olá, estamos começando mais um De Butuca na Cultura e hoje te convido para vir comigo até a cidade de Areias, estado de São Paulo, situada no Vale Histórico Paulista. A cidade é rodeada por belas paisagens e possui um vasto acervo histórico e cultural. E aqui também nasceu um jovem escritor que atualmente está dedicando parte do seu tempo a falar sobre a cultura da região. Sobre forte influência do regionalismo caipira, que aqui é cristalizado e valorizado pelo povo, Dimas Moraes é autor de 5 livros e planeja nos presentear em breve com outras histórias. Ficou curioso? Então vem comigo prosear com esse jovem autor que muito tem a nos contar sobre seus livros. Muito bem, querido Dimas Moraes, prazer todo meu. Estamos aqui na Casa da Cultura da cidade de Areias, hoje com essa prosa boa, com esse jovem escritor Dimas Moraes. Já conta pra gente como que surge essa ideia, essa produção, essa criação aí dentro do coração para poder já traduzir sentimentos e expressões na escrita. Como que surgiu isso tudo, Dimas? Bom, então, a gente que nasce na zona rural, né, que é o meu caso, eu nasci no bairro de São Brás, que é um bairro aqui de Areias. Então a gente desde cedo já cresce nesse ambiente que tem muito conto, né? Essas histórias populares e tal. Então era muito comum ouvir dos nossos avós, dos nossos tios, nossos pais, as histórias. E isso a gente vai pegando pra gente, isso vai se tornando uma cultura, né? Uma roda de conversa, a taipa do fogão, a fogueira à noite, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que a minha paixão aí pela literatura nasceu disso, porque depois que eu fui para a escola e aprendi a ler, aí tudo isso tinha livro registrando, né? Então, não as histórias daqui. E aí, daí que surge uma motivação também de ser um escritor. Que legal. E a cidade de Areias é uma cidade que inspira, né? Pela história, pela representatividade do nosso cenário nacional, pelo que foi, né? O grande ciclo do café por aqui passa. Estamos aqui no Vale Histórico de São Paulo, né, entre as duas grandes serras, né, a Serra da Mantiqueira, a Serra da Bocaina. E é claro que essa região, eu acho que também traz aí uma inspiração muito forte, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A cidade de Areias, a gente sempre diz assim que é uma cidade muito poética, né? Quando você anda aqui em Areias, por exemplo, no fim da tarde, início da noite, e começa, né, cair aquele ar melancólico, pouca gente na rua, aquela coisa do interior, então isso inspira muito. Eu sempre me senti muito inspirado pela cidade, pelos casarões, as ruas ainda, né, com uma pegada assim antiga, as calçadas de pedra, tudo isso traz uma aura que inspira. Então, a gente tem também a figura do Monteiro Lobato, né, que residiu aqui em Areias, foi promotor público aqui de 1907 a 1911, inclusive trabalhou nesse prédio, a Casa da Cultura de Areias. Então, desde pequeno a gente tem contato aqui, né? Quem estuda em Areias ou no Vale Histórico Paulista de modo geral, tem contato com a obra do Monteiro Lobato, né? A parte da obra infantil dele. E depois que você cresce, obviamente, você já pegou gosto por leitura, né? Pelo próprio escritor, você conhece também a obra do Monteiro Lobato para adultos, né? Que é Cidades Mortas, A Barca de Gleire, que mencionam a cidade de Areias. Sim, então, sim. Tudo isso acaba tendo influência na formação, né? Como leitor e como escritor. De fundo aqui, estamos com o quadro de Monteiro Lobato. Pintado por um artista da cidade, né? Que é o Lico. Que legal. Então, tudo isso acaba influenciando, né, a sua forma aí de interagir com a literatura, e que foi o meu caso. Então, eu comecei escrevendo literatura contemporânea e depois eu tive um tempo morando fora do Vale Histórico Paulista, depois retornei. E aí eu me reconectei com a cultura daqui, né? Comecei a ver o pessoal que fala boa tarde, boa noite, aquela coisa bem assim, cultural. E aí entendi que aquela literatura que eu estava produzindo tinha pouco dessa influência que eu tive, né? Por ter nascido aqui, por ter crescido aqui e ter vivenciado essa cultura. Eu digo que é um recorte da cultura caipira Vale Paraibana, que é um recorte aqui do Vale Histórico Paulista. Então eu resolvi criar essa coleção que tivesse um pouco mais dessa minha origem. E daí surge então a coleção
Segredos do Vale Histórico. Que traz um pouco dessa temática caipira, regionalista. Total. Passa por esses caminhos. Passa por isso. E porque, na verdade, a gente cresce ouvindo essas histórias, mas elas são histórias populares e elas não têm um registro escrito, né? É uma tradição oral. Sim. Então, o que eu resolvi fazer? As novas gerações não estão mais tendo acesso a isso porque perdeu-se um pouco dessa cultura de sentar na taipa do fogão, né? Quem tem fogão a lenha hoje em dia? Poucas pessoas. Então, essa oportunidade de conhecer essas histórias que são únicas, são peculiares e típicas de cada lugar. Essas novas gerações não teriam acesso a essas histórias porque é uma tradição que vem se perdendo, infelizmente. Sim. Então, o que eu resolvi fazer? Materializar isso num livro, oficialmente publicado, para que ele tenha acesso a isso. Isso vai ficar registrado, é uma história daqui, escrita por alguém daqui e que vai ficar disponível para as próximas gerações. Que bonito e que presente também aí para a nossa geração continuar bem viva com essas histórias lindas, né? E fala pra gente dos títulos até agora, até nesse momento, Dimas Moraes, quais títulos que você já tem aí? Sim, eu comecei com uma obra que é de contos, né? Então, mini histórias sobre mulheres, literatura contemporânea, e assino como Dimas Moraes, né? Depois, na sequência, veio um livro gêmeo que se chama Mini Histórias sobre Homens, que é a mesma ideia, né? Cada conto é a história um trecho da história de um homem, de uma pessoa. E depois vem um romance, num formato mais clássico, que se chama Rêmora, que também se passa na região. Então, aí, nesse terceiro, já estava surgindo a vontade de registrar a região na minha obra, né? Que legal. Aí eu ainda não tinha percebido isso. Mas aí vem depois, na sequência, uma ruptura e eu vou, então, remodelar essa minha obra e começar uma nova fase, né? Que é essa fase que a gente está falando a respeito agora aqui. Que coisa boa! Tá aí, você conheceu um pouquinho de Dimas Moraes, hoje aqui no nosso quadro de Butuca na Cultura, um pouquinho desse contexto da nossa cidade de Areias, aqui no Vale Histórico Paulista. E a gente ainda tem mais prosa boa por aí. E até o nosso próximo de Butuca na Cultura. Tchau!